Lá, hoje a agenda no universo econômico está super cheia. Daqui a pouco será divulgado o IPCA, o índice completo do ano de 2025, que deve ficar dentro da meta, um pouquinho abaixo do teto de 4,5%. Lembrando que no início do ano, as previsões no Boletim Focus, que sempre fazem aquela antecipação, a projeção para o ano, davam conta de que o IPCA fecharia o ano em torno de 5,5%. Então, veja como a política monetária super restritiva do Banco Central, que deixou a Selic lá em patamares escorchantes, num patamar escorchante de 15% ao ano, foi de fato eficaz, conseguiu trazer a inflação para dentro da meta e vai poupar Gabriel Galípolo de assinar mais uma vez aquela cartinha que é obrigatória para o presidente do Banco Central, dando explicações de quando ele não consegue cumprir a meta. Portanto, teremos esse índice daqui a pouquinho. Também o payroll, que é um indicador, o relatório de emprego mais olhado pelo Fed nos Estados Unidos. E esses dois indicadores são importantes justamente para as autoridades monetárias desses respectivos países nortearem, basearem as suas decisões de política monetária já em janeiro. Tem reunião tanto do FED quanto do Banco Central em janeiro. Nenhum dos dois, pelo menos segundo as expectativas do mercado, deve reduzir os juros, deve manter mais uma vez tanto o Banco Central aqui como o FED lá. O Banco Central pode começar esse início de flexibilização monetária a partir de corte de juros, né? Melhor dizendo, para não usar esse economês todo, esse jargão econômico, pode começar esse processo em março e o FED é esperado, a primeira redução é esperada para abril. Então, temos isso na esfera da agenda econômica, também o Trump falando cada vez mais, o Scott Bessent, secretário de Tesouro de lá, que o Trump deve nomear ainda até o final do mês de janeiro o próximo presidente do FED, que vai substituir Jerome Powell, está deixando o cargo em maio. Tem 4 nomes ali na bolsa de apostas, os que figuram com maior probabilidade de serem nomeados por Trump, então a qualquer momento a gente também espera por essa divulgação. Além disso, deixa eu ver aqui no meu roteirinho, porque são tantas notícias que eu até faço. União Europeia, Gustavo aqui, produtor, está soprando. Amanda, agora é a União Europeia. Parece que finalmente hoje pode sair uma notícia boa para o Mercosul. Ano passado, vocês lembram, a gente falou, havia expectativa, até o Lula chegou aí para Foz do Iguaçu, todo o pessoal lá, a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, todo mundo participando daquela última reunião do ano do Mercosul e o Brasil exercendo a presidência rotativa, em que havia grande esperança de finalmente assinar esse acordo que já dura 26 anos, as negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Mas, naquele momento, a França conseguiu a adesão da Itália para impedir a assinatura desse acordo. Pois é, parece que a Itália foi convencida, finalmente, depois de uma série de concessões para os seus agricultores, de finalmente assinar o acordo da União Europeia-Mercosul. E, com isso, a França perde a maioria para impedir, para brecar, para vetar esse acordo. Então, hoje, os embaixadores do Parlamento Europeu se reúnem. Depois disso, a próxima etapa é o Conselho Europeu. Você precisa da aprovação da maioria dos membros e eles têm que representar 65% da população da União Europeia. Por isso que a adesão da Itália é fundamental, porque, por enquanto, você tem França, Polônia e Hungria contra o acordo Mercosul-União Europeia. Agora, se eles não tiverem o apoio da Itália, eles não conseguem atingir o suficiente, esse quórum, para vetar o acordo. Portanto, temos grandes expectativas. Se passar no Conselho Europeu, na segunda-feira, dia 12, a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, pode finalmente assinar e fica faltando aqui a parte do Mercosul. Isso é muito bom. A gente tem um post do Emmanuel Macron, presidente da França. Ontem, aliás, a França passou por um dia de vários protestos, agricultores fazendo maior barulho, ruído. Eu já disse que eles são uma minoria bastante ruidosa e com muito poder de lobby e de influência. Tanto que, olha o tweet do presidente francês, o post dele. A França decidiu votar contra a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. E é interessante porque parece que o Macron se contradiz, porque numa entrevista dele ontem, ele fala sobre a importância geopolítica, né, de você resistir tanto às pressões de Estados Unidos como de China. E é claro que o Mercosul, se a União Europeia se aproxima do Mercosul, seria um passo importante nessa direção. Vamos ouvir o que ele disse. Les États-Unis sont une puissance établie, mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Et la Chine,
est une puissance toujours montante, qui doit faire le choix de partenariats diversifiés, mais qui témoigne d'une agressivité commerciale de plus en plus désinhibée. Bora para a Venezuela falar um pouquinho dessa liberação dos presos políticos. Ontem foi uma notícia muito bem recebida pela comunidade internacional, o regime chavista remanescente, que é basicamente todo ele, com exceção de Nicolás Maduro e da ex-primeira-dama Cília Flores, a Delcy Rodrigues, presidente interina, e o Jorge Rodrigues, que é irmão dela e presidente da Assembleia Nacional, anunciou a libertação de presos políticos. Hoje são um pouco mais de 800, 805, 806, a estimativa no número de presos políticos na Venezuela. Aí tem muita gente que é da oposição, né? Tem estrangeiros também nessa lista, e alguns deles começaram a ser libertados ontem ainda. A gente não tem uma lista pronta e acabada, mas é um anúncio que foi muito bem recebido pela comunidade internacional e, claro, sinaliza o cumprimento de um acordo que a gente vem martelando aqui, que houve algum tipo de acordo velado nos bastidores da Delcy Rodrigues com o governo americano. Aliás, o Trump falou, olha, na entrevista ontem para o New York Times, eu não falo com a Delcy Rodrigues, mas o Marco Rubio, meu secretário de Estado, fala com ela basicamente todos os dias, ou seja, as duas administrações, Washington e Venezuela, por enquanto, estão alinhadas, estão se dando bem, estão conseguindo cumprir esse mapa de um acordo que provavelmente foi desenhado antes da captura de Nicolás Maduro, como já anunciou, aliás, várias reportagens da imprensa. E teve uma declaração ontem do J.D. Vance sobre esse assunto, o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano. Continue to deliver some of these messages in private, some of them in public, but I guess my advice to European leaders and anybody else would be to take the President of the United States seriously. Já está falando sobre a Groenlândia, porque o Trump, depois que capturou o Maduro, invadiu a Venezuela, né, porque é isso que ele fez, feriu a soberania de um país, começou a ameaçar a Groenlândia, que ele quer comprar de qualquer jeito, e ontem ele já estava falando que poderia fazer uma invasão por terra no México para combater os cartéis mexicanos, fez ameaças à Colômbia também, depois ligou e conversou com o presidente colombiano, Gustavo Petro, e parece que pelo menos conseguiram aparar as arestas, e a gente vai nessa toada. Eu vou chamar um intervalo muito rápido na televisão, mas já peço a você que nos acompanha para ficar conosco, porque hoje a gente tem uma entrevista super interessante sobre planejamento financeiro. Está todo mundo pensando no início do ano em como pagar todas essas contas que parece, né, que elas se enfileiram, assim, elas se amontoam e se avolumam em janeiro, e fazer o planejamento para o resto do ano. É rapidinho. E você que segue conosco no YouTube, vamos dar uma olhada mais no caso Master, que teve uma série de evoluções e desdobramentos ontem. Então, eu vou contar em linha cronológica de como começou. Primeiro, um despacho do próprio ministro, relator do caso Master no TCU, Tribunal de Contas da União, ministro Jonathan de Jesus, acatando um embargo de declaração do Banco Central e voltando atrás na sua própria decisão de determinar uma inspeção interna na autoridade monetária. O que ele diz? Eu tenho a prerrogativa para fazer isso, o TCU é competente, ele fez essa argumentação, mas no ponto 14, ele fundamenta a sua decisão. Ocorre que a dimensão pública assumida pelo caso, com contornos desproporcionais para a providência instrutória corriqueira nesta corte, a gente sabe que não é desproporcional, é muito menos corriqueiro, todo mundo estava dizendo que o TCU, continua dizendo que o TCU estava extrapolando as suas competências, recomenda que a controvérsia seja submetida ao crivo do plenário. Ou seja, vai esperar a volta do recesso do TCU a partir do dia 16 de janeiro para que o colegiado decida se determina, mantém essa inspeção ou não. E aí, a partir daí, o que aconteceu à noite? Uma decisão de um tribunal da Flórida, um tribunal de justiça da Flórida, reconhecendo a liquidação do Master no Brasil, porque havia um pleito da defesa, da representação do Daniel Vorcaro nos Estados Unidos para que essa liquidação não fosse reconhecida e ele pudesse ter acesso aos seus bens nos Estados Unidos, porque a partir do momento que ela é reconhecida também em território americano, os bens dele são congelados para efeitos de liquidação. Quando uma instituição financeira é liquidada, você tem que pagar os credores. Começa pelo FGC, garantindo quem tem aplicação de até R$250 mil, pessoas físicas e jurídicas, mas tem os credores que não estão cobertos pelo FGC. E aí o patrimônio, tanto do Banco Master quanto o patrimônio
privado do Daniel Vorcaro podem ser usados depois para ressarcir o próprio Fundo Garantidor de Crédito, como os credores que não são cobertos pelo FGC. E a gente mostrou aqui no UOL, nesse comecinho, devia até ter separado essa matéria de novo. Acabei não pedindo para a produção o tamanho da casa que o Daniel Vorcaro acabou de comprar em Miami. Aliás, desde 2024, uma reportagem muito bem construída pelo UOL nessa semana, era manchete do nosso portal, contava a história de como, desde 2024, empresas ligadas a Daniel Vorcaro compraram uma série de bens luxuosos, mansões, carros caríssimos e propriedades e jatinhos, transferindo, mesmo quando o banco enfrentava já um problema muito sério de liquidez, transferindo esses bens aí para essas sociedades anônimas, as empresas fazendo essas compras. A gente está quase voltando ao intervalo comercial, vou pedir para a gente... e tem mais uma, que é a matéria da Folha, né? O Vorcaro pediu ao Toffoli, a defesa do Vorcaro, voltando aqui agora do anúncio, a defesa do Vorcaro pediu a Toffoli uma mesa de conciliação para discutir a liquidação, o que não é uma coisa usual, mas seria uma mesa de liquidação, participação do Banco Central, Tribunal de Contas da União, etc., para discutir como se daria essa liquidação do Banco Master, termos mais favoráveis, basicamente, para a venda de ativos. E aí, produção industrial, vamos passar rapidamente para a produção industrial, como é que ficou o indicador divulgado ontem, né, a produção industrial, na comparação com o mês anterior. As projeções ficou estável, né? O indicador de novembro veio estável e nos últimos 12 meses uma alta de 0,7, superando as projeções de 0,2. Muito rapidamente os mercados, como estão agora, para a gente poder partir para a nossa entrevista. Depois de uma queda nos últimos 2 dias, pelo menos, a Ásia se recupera, Tóquio sobe 1,6, Hong Kong 0,32, China quase 1% em Xangai, passeando pela Europa em data que pode marcar a assinatura ou o avanço considerável do acordo União Europeia-Mercosul. Paris sobe 0,55, Londres 0,44, Frankfurt 0,11, Madrid 0,20. Passeando pelos Estados Unidos, o fechamento de ontem, SP 500 estável, Dow Jones subiu um pouquinho, 0,5%, e a Nasdaq devolveu os lucros do dia anterior, 0,44% de queda. E aqui no Brasil, o que está acontecendo? Brasil... o Ibovespa, depois de cair no dia anterior, tinha caído cerca de 1%. Ontem conseguiu engatar uma alta, recuperou um pouquinho, 0,59%, voltou ao patamar de quase 163 mil pontos, o que sempre é auspicioso, né? O índice Ibovespa se recuperando já no início desse ano em relação ao finalzinho do ano passado. E o dólar subiu muito levemente, praticamente estável, 0,06%, cotado a R$ 5,38.